Por que os seres humanos se tornam viciados, seja em drogas lícitas ou ilícitas, bebidas, né, internet, pornografia, comidas, consumismo? Porque existem inúmeros vícios. E os vícios constituem um prendimento, um aprisionamento a determinadas coisas. E por que as pessoas se aprisionam dessa forma, se tornando dependentes de determinadas coisas? Qual é a origem disso? A causa? No meu ponto de vista, o vazio interior, a carência, a falta de um sentido para a vida. Quando os seres humanos não têm isso e não conseguem captar a vida da própria fonte espiritual, de onde ela irradia, né? As energias de que os seres humanos necessitam, eles precisam de uma compensação. Sendo que essa compensação não compensa coisa alguma. Porque o vício, ele é uma dependência. O ser humano passa a necessitar daquilo do qual ele se torna viciado, mas aquilo não o sacia de forma plena. Ele faz um uso da droga, assim que o efeito passa, ele precisa de mais. E com o passar do tempo, o efeito que a droga tem sobre ele é cada vez menor. E daí ele precisa mais e mais da droga para se sentir bem. Né? O que o ser humano promove por meio disso é uma alienação, uma fuga da realidade. O indivíduo foge dos seus problemas porque ele é fraco. Pessoas viciadas são pessoas fracas. Comecemos por aí. Pessoas viciadas são pessoas fracas. Eu sei que muitos não vão gostar de ouvir isso porque é uma verdade, é um tapa na cara, é um soco no olho, é uma pontada no coração, mas é um fato isso. Né? Pessoas viciadas são fracas. Não conseguem encontrar dentro de si mesmas o que necessitam. Isso não quer dizer que o ser humano tem dentro de si tudo o que ele necessita, que ele é o autor das coisas, mas que, por meio do seu íntimo, o indivíduo se conecta à fonte de energia que dá vida ao universo, que confere um sentido às coisas, ou seja, a força de Deus. Quando o indivíduo se encontra conectado a isso, ele se sente preenchido. E daí ele não precisa de substâncias para se alienar, né? Para suprir as suas carências, porque ele não tem carências, ele não sente falta de nada. Daí ele faz uso das coisas de forma livre, as usufrui apenas, né? Para o seu bem-estar. Só que o vício é outra coisa, é quando o ser humano se torna dependente e escravo de uma determinada coisa, porque lhe falta um sentido para a vida, porque ele é fraco, porque ele não sente dentro de si as energias de que precisa para se sentir forte. Porque o que fortalece o ser humano são as energias espirituais, quando chegam até as profundezas do seu ser. E para isso é preciso ser livre, é preciso ser desprendido. O ser humano precisa se conectar à fonte de luz e não às coisas terrenas. Se ele se conecta às últimas, ele rompe a sua ligação com a luz. E com o passar do tempo, se torna um viciado e dependente das coisas terrenas. Como milhões, ou melhor, bilhões de pessoas hoje são. Então existem inúmeros vícios. As drogas lícitas, as drogas ilícitas, a alimentação, o consumismo, a internet, os games, etc. e tal. Isso não quer dizer que o ser humano não possa e não deva fazer um uso dessas coisas, mas de forma equilibrada. O ser humano precisa se conectar primeiramente à força espiritual, às energias espirituais, para que ele possa se sentir preenchido. Então sim, ele faz um uso correto das coisas. Mas quem não tem ligação com a força espiritual, com as energias espirituais, ele procura ligação apenas com as coisas terrenas. E as coisas terrenas tornam o ser humano dependente.
o subordinam, o escravizam. E hoje bilhões de pessoas são escravas das coisas, do consumismo, dos modismos, da comida, da bebida, das drogas lícitas e ilícitas, etc. e tal. Porque as pessoas não têm mais contato com a força espiritual, com a força de Deus, em sua maior parte. Daí as pessoas se sentem vazias, se sentem frustradas, infelizes, desanimadas, depressivas. Né? Uma imensa parcela da humanidade se encontra depressiva. Então, esses seres humanos que têm uma carência dentro de si, eles procuram por uma compensação, para compensar essa carência, mas nada que é terreno compensa essa carência. Gera apenas uma alienação, um embriagamento, um entorpecimento, uma fuga da realidade, uma fuga dos problemas. E é isso que as pessoas procuram nos seus vícios. Né? Fogem das suas responsabilidades existenciais. Né? Mas o ser humano não pode fugir de coisa alguma. Ele precisa e deve encarar os seus problemas de frente, porque este é o único modo de resolvê-los de fato. Quando o ser humano primeiramente se resolve consigo mesmo. E como ele o faz? Como ele o pode fazer? Se conectando à luz, porque a luz ilumina o íntimo do ser humano. Então ele se conhece, identifica as suas reais e verdadeiras necessidades e se torna lúcido, consciente, sereno, responsável, livre, autônomo, dono de si próprio, porque as pessoas viciadas não são donas de si mesmas. As pessoas viciadas não são donas de si mesmas. E alguém que não é dono de si, ele não pode ser livre, ele não pode escrever o seu destino conscientemente e se torna dependente de coisas, se torna viciado, acaba se tornando um escravo. E as pessoas são escravizadas pelos seus vícios. E as pessoas se deixam dominar pelos vícios porque procuram por uma compensação para suas carências, frustrações, para a infelicidade, a depressão, o desânimo, a tristeza, o sentimento de impotência, a fraqueza. Em suma, o ser humano procura por uma compensação para sua fraqueza, para sua impotência. Né? Só que os vícios, eles não recompensam o ser humano por nada. Os vícios não compensam coisa alguma. Os vícios apenas amarram o indivíduo, o tornam dependente. E quanto mais dependente ele se torna, mais fraco ele fica. Para atrair a luz, as energias espirituais, o ser humano precisa se tornar forte internamente. Ele precisa atuar como um imã que atrai as energias para si. A força vital está aí, está no universo. Basta apenas o ser humano se abrir para ela. Mas a maior parte das pessoas se abre para os vícios, para as pendências terrenas, para as escravidões. Né? E uma vez que o ser humano se abre para isso, ele sofre as consequências. Né? Quais são as consequências? O aprisionamento, a escravidão, a perda da liberdade, a perda do sentido da vida, a perda do ânimo e da motivação. Porque pessoas viciadas, por fim, se desmotivam da vida, né? Se desmotivam diante da vida. A única coisa que as motiva são os vícios. Pessoas assim são motivadas pela usufruição de determinadas substâncias. Né? São motivadas pelo vício. Mas o vício as leva cada vez mais ao obscurecimento e à decadência. E não há liberdade ali. Não há liberdade. Então as pessoas se tornam viciadas porque existe um vazio dentro delas. Uma carência, um sentimento de falta. Isso é um fato.
Não adianta dizer que não. As pessoas viciadas, elas não são suficientemente fortes para se dominarem a si mesmas, para serem donas de si mesmas, porque alguém que é dono dele próprio, ele não se torna viciado em coisa alguma. Ele faz sim um uso das coisas. Há uma grande diferença entre quem usa as coisas e quem é usado pelas coisas. O viciado, ele é usado pelas coisas. Ele chega num nível de dependência tão grande que ele não é mais dono dele próprio. Ele perde o poder e o domínio sobre si próprio. Então os vícios o arrastam. Os vícios se tornam os proprietários do ser humano. E daí não existe liberdade, porque um viciado não é livre. A partir do momento que ele necessita de uma substância, ele não é livre. Aquela sensação de liberdade que ele sente ao usar uma determinada substância, ou ao comprar, praticando o consumismo, seguindo os modismos, isso não é liberdade, isso é uma ilusão, né? E essa sensação, ela logo passa e retorna o sentimento de aprisionamento. Daí o ser humano precisa de novo fazer uso de alguma substância para ter a sensação de liberdade, a falsa sensação de liberdade, a falsa sensação de preenchimento, a falsa sensação de que as coisas vão bem em sua vida, a falsa sensação de que ele é feliz e resolvido consigo mesmo. Mas quem é viciado não é resolvido consigo mesmo. E o ser humano, ele é aprisionado pelos vícios porque ele tem um vazio dentro de si. Porque ele não se conhece, não se descobriu suficientemente para identificar as suas reais e verdadeiras necessidades. Então o ser humano não deve se ligar a coisas terrenas, porque ele se torna viciado. O ser humano deve se ligar à luz espiritual, à força de Deus. Então esta preenche o seu íntimo e ele não precisa de vícios e pendências, né? Porque a própria força de Deus, a energia espiritual, preenche o íntimo do ser humano. Então ele se sente bem consigo mesmo e faz sim um uso das coisas, mas sem se tornar viciado, sem ser dependente delas. Esta é a verdadeira liberdade. Quando a força de Deus preenche o ser humano, ele se sente preenchido e vive a sua vida de forma livre e consciente. Certo, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!